Olá pessoal, então vamos hoje mais uma aulinha de bioquímica. Vamos falar sobre os lipídios, né? Esses componentes aí que são conhecidos aí como gorduras, né? Mas que vocês vão conhecer bem a categoria de lipídios. A gente vai dar uma olhadinha como que são as estruturas deles, né? Eles se dividem basicamente em duas categorias. Vamos conhecer uma delas hoje e onde que está presente na alimentação e quais funções que eles desempenham no organismo humano. Bom, então os lipídios, né, eles são nutrientes, né, que são essencialmente insolúveis em água. Essa é a principal característica do lipídio, é o que dá a característica do nutriente lipídio, é que eles são insolúveis em água, então eles são hidrofóbicos, né? Eles se dividem basicamente em dois grupos. Então nós temos os grupos aqui que são conhecidos por saponificáveis e os não saponificáveis, né? Então, os saponificáveis, eles são derivados dessa estrutura aqui chamada de ácidos graxos, que a gente vai conhecer bem as estruturas, as propriedades físicas deles, né? E também as funções que eles desempenham, em que alimentos eles são encontrados, os tipos de ácidos graxos que existem, né? Então a gente vai ver essa função energética, estrutural, sinalização e reconhecimento celular, né? Então os ácidos graxos, eles são feitos basicamente de uma cadeia de hidrocarboneto, né? Só relembrando, isso é muito importante, preste bem atenção agora, né? Então só relembrando, essa cadeia ela representa o seguinte, que cada vértice aqui, cada vértice tem um carbono. Então tem um carbono e hidrogênio e mais nada. Então isso é um hidrocarboneto. Então a gente vai ver também outras formas de se escrever essa estrutura aqui, porque existem outras categorias. Aqui está uma simples, né? Vocês vão conhecer que nós temos daqui a pouquinho se são ácidos graxos saturados, vocês vão entender por que isso, né? E ele tem na sua extremidade aqui uma carboxila, né? Então por isso que ele é um ácido, né? Só lembrando nossas aulinhas aí de água, né? E sistema tampão e ácido, né? Aqui não está o hidrogênio porque em pH fisiológico, né, o ácido graxo, quando ele livre, né, a gente vai ver que eles dificilmente estão livres aí no nosso organismo, né, e na natureza, tem um próton aqui, né, então como eles pH fisiológico, ele está desprotonado, né, ele é um ácido então, porque em pH fisiológico ele está desprotonado. Agora nós temos, bom, por que o ácido graxo é considerado pertencente ao grupo dos saponificáveis? Porque é o seguinte, quando eu pego esse componente e eu fervo ele dentro de um ambiente alcalino, né, por exemplo, hidróxido de potássio, hidróxido de sódio, né, ele é convertido a sabão. É assim que se faz o sabão. A gente pega a gordura lá dos animais, né, isso se fazia muito, eu nem sei se fazem ainda, né? Mas antigamente se tirava a gordura lá dos cachorros que eram capturados pela carrocinha e aquela gordura era transformada em sabão nesse processo. Mas esse é o processo de se fazer sabão. Você pega a gordura lá e aí você ferve ela na presença de um componente alcalino forte, né? Hidróxido de potássio, hidróxido de sódio, aí você faz sabão. Já este outro grupo aqui, que são os não saponificáveis, né? Quando você ferve ele na presença de uma base forte, né? O hidróxido de sódio, de potássio, ele não forma sabão, né? E na estrutura dele, você vê que é diferente aqui do ácido graxo. Então ele tem um grupo funcional carboxila, né? A gente vai ver, falar bem com mais detalhes, e tem essa cadeia de hidrocarboneto. Ele já é formado, né? ele é constituído a partir dessas unidades de isopreno que se fundem para formar esses anéis planares, né? E eles desempenham várias funções. Essa estrutura que está aqui, na realidade, né, ela é o colesterol, mas é para exemplificar aqui os esteróis. Esses esteróis, eles são formados por essas estruturas
planares, né? Então ele dá uma característica rígida à molécula, né? Ele tem a função estrutural, sinalização, hormonal, reguladora do metabolismo, transporte de elétrons e na digestão. Mas a nossa aula de hoje ela vai se concentrar apenas nesses grupos saponificáveis, né? Na próxima aula a gente vai detalhar um pouco mais esse grupo e vai conhecer ele melhor, né? Aqui sobre esses outros fatores, esses outros grupos aqui, existem também outras funções, né? Como eles podem ser cofatores enzimáticos, pigmentos fotossensíveis, âncoras hidrofóbicas de proteínas, né? Aquelas chaperonas de novelamento que ajudam as proteínas lá, né? Se enovelar, né? Chegar à estrutura nativa. Mas a gente não vai detalhar tudo isso. Nós vamos para as funções mais comuns, né, que tem dentro do organismo humano, né? Mesmo porque existem algumas que eu citei ainda há pouco que não são presentes no organismo humano. Então a gente vai se concentrar nas funções dos ácidos graxos, as funções que eles desempenham dentro do corpo humano, tá bom? Então a gente vai agora falar sobre a classificação dos ácidos graxos. Bom, então eu selecionei aqui para vocês, né, dois tipos de classificação dos ácidos graxos, né? Uma classificação aqui é de acordo com a presença de insaturações, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. E a outra é a classificação quanto à dieta, ou seja, quanto ao consumo humano, certo? A dieta humana. Bom, então quanto às insaturações, os ácidos graxos eles podem ser classificados como saturados ou como insaturados, certo? Então, só para a gente visualizar direitinho isso daqui, então o ácido graxo ele é composto por uma cadeia de hidrocarboneto e um grupo carboxílico na extremidade, né? Por isso que ele é um ácido graxo. Então, só lembrando aqui, nossas aulinhas de pH, né, tem esse símbolo menos aqui, porque em pH fisiológico, né, que vai de 7,35 até 7,45, né, ele está desprotonado, né, então é por isso que ele é um ácido, né, só relembrando aqui. Esses ácidos graxos, a cadeia de hidrocarbonetos, né, que é composta de carbono e hidrogênio, né, ela pode ser, esses ácidos graxos podem ter no total, contando o carbono da carboxila, entre 4 e 36 carbonos. Mas os mais comuns, né, que estão presentes nos seres humanos e na dieta humana, né, eles vão de 12 a 24 carbonos, né? Então, esses são os mais comuns, de 12 a 24. Então vamos entender esse termo aqui, saturado e insaturado, né? Então ele é saturado porque, vamos lembrar aqui como é isso daqui, então, né? Cada pontinho aqui, cada vértice, inclusive a ponta terminal aqui, né? Eu tenho um carbono. E cada carbono, só lembrando as aulinhas de química, né? Ele é capaz de fazer 4 ligações com outros átomos. Então, cada carbono que está aqui, ele já tem uma, por exemplo, este aqui. Ele tem uma ligação com um carbono aqui e com outro carbono aqui. E aqui não está, mas isto representa que ele tem aqui uma ligação com hidrogênio aqui e outra ligação com outro hidrogênio. Então, neste caso aqui, ele é saturado porque todos os carbonos aqui estão fazendo as 4 ligações com átomos. Então, esse aqui está fazendo com esse carbono, com hidrogênio, com outro hidrogênio. Esse aqui também, esse também. Todos estão saturadas as ligações, né? Todos os carbonos. Não vamos contar esse do grupo funcional carboxílico aqui, né? Porque o grupo carboxílico em si, ele já tem aqui essa dupla ligação e ele não pertence aqui à cadeia de hidrocarboneto, ele é o grupo funcional do meu ácido graxo. Neste caso aqui, o insaturado, né,
Você vê que ele tem uma dupla ligação aqui. Nos próximos slides a gente vai falar sobre essa curvatura, que ela tem uma importância muito grande fisiológica, na estrutura molecular, né, das estruturas celulares. A gente vai falar sobre isso daqui, tá bom? E também na dieta humana, tem outros eventos aí que tem uma importância muito grande. Bom, enfim, esse ácido graxo ele é considerado insaturado porque ele tem pelo menos uma insaturação, né? Ele não é saturado nem este carbono nem este carbono. Se você pensar aqui, ó, esse carbono tem uma ligação aqui com outro átomo e depois com hidrogênio, porque a outra ligação dele está fazendo dupla com este carbono, que também tem uma ligação com um, com dois, com o hidrogênio, mas a quarta é feita uma dupla com este carbono. Então é por isso que ele é considerado insaturado. Eles podem ser monoinsaturados, como eles também podem ser classificados como poliinsaturados. Então o monoinsaturado, os mais comuns, né, eles têm nesse carbono número 9, se eu contar aqui a partir do grupo carboxílico. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbonos, né, o nono carbono. Os poliinsaturados, eles geralmente têm, você vê que a contagem é feita através da extremidade da carboxila. Então ele tem no 9, né, 10, 11 no 12, 13, 14 e no 15. Né? Então os polis podem ser duas insaturações, os mais comuns são no 9 e no 12. Né? Você tem com 3, os mais comuns são no 9, no 12 e no 15. Né? Então esses com mais de duas para mais são chamados de poliinsaturados. E esses com uma são os monoinsaturados, certo? Então daí tem a nomenclatura simplificada alfa. Ela se chama alfa, né, porque o alfa é o primeiro carbono que está aqui, logo no hidrocarboneto, é o primeiro carbono da cadeia de hidrocarboneto. Né? Depois ele tem aqui o carbono que está no grupo carboxílico. Então esse é o alfa. Então ela se chama alfa porque ela é feita de uma contagem a partir do grupo funcional aqui, que é o mais extremo, mais próximo desse carbono alfa. Né? Então neste caso aqui, a nomenclatura simplificada dele, ele é um ácido graxo saturado, né? 18,2.0. Isso significa que no total, se você contar aqui, ele tem 18 carbonos, né? E esses 2.0 informa que ele não tem nenhuma insaturação. Ele não possui nenhuma saturação aqui. Uma coisa importante dos ácidos graxos, né? Vocês vão ver quando a gente falar no metabolismo deles, que eles estão sempre em números pares. Né? Porque a enzima que vai retirando ou vai colocando, né? Ele sempre coloca de 2 em 2 carbonos. Vocês vão entender lá na frente, né? Que isso daqui é sempre de 2 em 2 carbonos que é acrescido ou retirado. Então por isso que eles têm números pares, né? Mas você ainda encontra, a gente não vai falar sobre eles porque não é uma maioria, né? Existe também aí, né, em alguns animais, né, em alguns vegetais, né, nós temos também, aparecem ácidos graxos que têm anéis de 3 carbonos, né, ou aparece também uma ramificação metila aqui, um grupo metil, mas não vem ao caso para a nossa aula, a gente vai se concentrar nos mais comuns aí da dieta e presentes no ser humano, certo? Então, os insaturados, né, a nomenclatura deles é o seguinte, ó, ele tem 18 carbonos, 2.1. Esse 1 informa que ele tem uma insaturação. Depois ele é seguido do delta, né, a símbolo delta, né, na letra maiúscula, e um número. Esse número que está aqui, ele me informa da onde parte a dupla ligação, do carbono mais próximo do meu grupo funcional carboxila. Então, se você contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, por isso que vai 9 aqui. Se fosse, por exemplo, um poliinsaturado que tem no 9 que tem no 12, aí ele seria um 18, 2.2, porque ele vai ter duas insaturações, delta 9,12.
Se fosse um poliinsaturado com no 9, no 12 e no 15, ele seria 18, 2 pontos, 3 delta 9, 12,15. Mas aqui a gente vai brincar um pouquinho sobre essa nomenclatura aqui embaixo, né? Daqui a pouco a gente vai, vocês vão fixar, vocês vão ver que é muito simples, né? Isso é muito importante, pessoal aí da medicina, enfermagem, nutrição, né? Porque essa sigla vem muito ali em alguns medicamentos, suplementos alimentares, aparece. Então, quando você bater o olho aqui, você viu 2 pontos, você sabe que ali dentro tem um ácido graxo insaturado. Você viu isso aqui? Ali dentro tem um ácido graxo saturado, né? Então, justamente porque essa nomenclatura simplificada. Então, vamos falar aqui de acordo com a dieta. Então, gente, a da dieta é muito simples, é só lembrar lá dos aminoácidos, né? Lembra lá dos aminoácidos? Tem os não essenciais e essenciais? A mesma coisa aqui, amiguinho. Os não essenciais são aqueles que não são essenciais para a nossa dieta. Então, quanto à dieta é quanto ao que o homem come, né? A dieta é o que ele consome, né? Então, não essencial significa que eles não são essenciais. Nós temos a capacidade de produzir. Nós vamos ver que nós conseguimos produzir esses ácidos graxos a partir de carboidrato, né? Nós, a partir dos carboidratos, nós conseguimos produzir ácidos graxos. É lógico que ele passa por vias metabólicas até chegar nessa situação, não é uma conversão rápida, né? São sequências de reações químicas que vão até chegar a esse ponto. Mas consumindo carboidrato, você produz o ácido graxo aqui, tanto saturado quanto insaturado. Agora, os essenciais são aqueles que são essenciais para a gente, né, para o ser humano, mas você não tem a capacidade de produzir ele. Então, esses essenciais, eles são exemplificados, né, pelos AGIPs, né, que significa ácido graxo poliinsaturado, né? Lembra que a gente falou, né, temos monossaturado e tem poli, significa que ele tem várias ligações. Eles são tão importantes, né, para a dieta humana que eles acabaram recebendo uma nomenclatura diferenciada, chamada de ômega. Com certeza você já viu na televisão, propaganda, né? A margarina Epsom Legion Light tem ômega 3, né? Essencial para a sua saúde. Realmente, isso é verdade. É muito importante para essa dieta porque diversos trabalhos apontam cada vez mais que esses ácidos graxos, né, eles reduzem as enfermidades cardiovasculares. Só que não tem na nossa dieta, a gente precisa comer ele, né? Principalmente esse daqui, o ALA, né, que é o ômega 3, né, alfa-linoleico, né? Por que ele tem esse ômega então? Esse ômega significa, né, que ele tem uma insaturação, uma dupla ligação no carbono número 3, contado a partir do carbono metila, né? Lembra que aqui lembra met, et, prop, but, né? Na química, met, metil é um carbono, ele tem 3 hidrogênios aqui, né? O grupo metila, né? Então aqui é o carbono 1, 2, 3, então ele é um ômega 3, né? Esse daqui é o ômega 3 alfa-linoleico, né? Então esse ácido graxo é muito importante na nossa dieta, né? Ele é encontrado em óleos de sementes de linhaça e chia, né? Não que ele não tenha em outros, né? Tem alguns outros grãos também, semente, lentilha, mas é muito pouquinho. Ele realmente nesse tipo de alimento aqui você tem uma concentração bem mais elevada. Por isso que está na moda agora, né? Todo mundo fala de consumir lixia, chia, e realmente eles são muito importantes. E outra coisa, esse ácido graxo poliinsaturado aqui, ele vai seguir uma via metabólica na produção dos chamados eicosanoides, né, que eles são muito importantes em processos inflamatórios, né, várias atividades celulares, intracelulares inflamatórias, né, isso daqui é muito importante, né. Agora nós temos também esses dois, o EPA e o DHA, né. Esse daqui é o ácido
Decosapentanoico, certo? É um nomezinho, né? Eu nem coloquei aqui porque é meio tenso, né? É o decosapentanoico, né? Ele também é muito importante para a nossa dieta. Esse é o decosaexoenoico, né? Esse ácido graxo, né? O decosaexoenoico, né? Tanto esse daqui, né, o decosapentanoico, esses dois ácidos graxos, nós conseguimos também na dieta, mas se nós não tivermos acesso a esse tipo de alimento, né, que não é qualquer um que tem acesso aí a óleos provenientes de peixes de água fria, estou dizendo gelada, né, salmão, arenque, anchova, o óleo do fígado do bacalhau, né, nós temos a nossa sardinha, né, ela produz esse daqui, mas se você não consumir esse daqui, o nosso metabolismo é capaz de processar esses dois ácidos graxos, né, o EPA e o DHA, a partir do ALA. Né? Então, se você já consumir esses produtos aqui, né, a linhaça e chia, que garantem uma quantidade boa, né, desse ácido graxo, o seu metabolismo sintetiza os eicosanoides, né? E isso é muito importante, né? Não sei se vocês já ouviram falar daquela dieta do Mediterrâneo. Esses caras, muito pouca frequência de enfermidades cardiovasculares lá para o lado da Grécia, porque eles têm o hábito do consumo desses peixes e verduras, né, na alimentação dele, é bem abundante isso daqui, é a chamada dieta mediterrânea. Provavelmente vocês já ouviram falar sobre isso, né? Então é muito importante o consumo, né, desses ácidos graxos essenciais aí na sua dieta. Então, quanto à dieta não essenciais, os outros, meu amigo, você só comeu doce, você pode ter certeza que seu organismo vai fabricar. Agora, esses daqui, né, esses dois, o EPA e o DHA, só se você consumir ALA, mas você pode consumir eles também nesse tipo de alimentação, né? Então, mais o ALA, né, o ômega 3 alfa-linoleico, ele é essencialíssimo na sua dieta, né? Então vocês aí da área da saúde, né, já ir conhecendo para ir indicando para os seus clientes, né, o pessoal da medicina, cuidadores de enfermagem, né? Sabe que o Brasil, né, é um país que, né, as enfermidades cardiovasculares bombam, né? Eu não me lembro muito bem aí, mas eu acho que é por volta aí do segundo caso de maior número de mortes no Brasil. Não sei agora com, né, esse problema de Covid aí, qual que está na frente, o Covid está até passando. Tá bom? Então, gente, essas são as duas nomenclaturas aqui, né, que são muito importantes para vocês conhecerem. Bom, agora a gente vai falar sobre as propriedades físicas dos ácidos graxos, né? Lembra que eu falei que era muito importante essa curvatura, né? Então, ela tem uma importância fisiológica muito grande, né? Ela vai determinar ali propriedades físicas, né, do seu ácido graxo, né? Que são extremamente importantes ali na solubilidade da sua, na solubilidade não, na fluidez da membrana, né? Então a gente vai falar com detalhes daqui. Vamos primeiro pensar aqui na solubilidade dos ácidos graxos. Bom, amiguinho, é o seguinte. Esse grupo carboxílico aqui, poxa, quem viu as aulas lá, né, de água, sobre água, bateu o olho e falou assim: pô, professor, mas olha só, essa carboxila cheia de oxigênio, né, ela pode ser solvatada pela água. Realmente, ela pode ser solvatada, a água pode tá aqui fazendo aqui interações aqui, né, com aquelas interações, lembra que ela tem aquela carga parcial positiva de um lado, negativa, né, e solubilizar isso daqui. Realmente, essa porção ela dá uma pequena, mínima característica, né, de solubilidade aí para o ácido graxo em meio aquoso, né? Então, o que acontece é que aqueles ácidos graxos de 4 carbonos lá, eles têm uma mínima solubilidade, né, ali na água, mas à medida que o número de carbonos aumenta, ou seja, a cadeia de hidrocarboneto se estende, essa solubilidade dele cai, né, porque ele é essencialmente insolúvel em água.
né? Ele é tão insolúvel em água, amiguinho, que para ele ser transportado da sua corrente sanguínea, né, a gente vai falar daqui a pouco, né, do armazenamento lá nos adipócitos, mas uma hora ele vai sair, vai ser levado para outros, né, para outros órgãos ali, né, para outros tecidos no seu corpo. Ele precisa de uma proteína específica, né, chamada de albumina sérica, né, que ela está ali só para poder colocar esses ácidos graxos dentro dela, que ela tem um ambiente interno hidrofóbico e um ambiente externo hidrofílico, né? E ela consegue então ser solubilizada no plasma sanguíneo, mas o seu interior está lá com os ácidos graxos para serem transportados aí pelo seu corpo, né? Então, quanto maior for o número, né, de carbonos na cadeia de hidrocarbonetos, menor vai ser a solubilidade desse meu ácido graxo em meio aquoso. Então, agora a gente vai falar sobre o ponto de fusão. Gente, quem é que nunca fez o seguinte experimento em casa? Você pegou lá aquela frigideira, tasca óleo na frigideira, bota aquele bifão, né? Aquele bifão sarado, né? Gordo, que delícia, não? E aí você frita, aí como você é gente boa, né? Você deixa um pedacinho bem pequenininho na panela para você não lavar a panela e deixar para o seu irmão, para sua mãe, né? Para poder pegar o último pedacinho e limpar, e aí tu bota na geladeira. Quando você tira lá de dentro, né? Como é que tá aquela coisa ali na frigideira? Tá aquele negócio branco, rançoso, né? Aquela coisa que, meu Deus, para lavar dá até nojo, né? Fica aquela gordura, né? Então, aquilo está mostrando que aquelas gorduras que estão dissolvidas ali, primeiro, a gente vai falar sobre isso, né? Que você botou lá um óleo vegetal ali. Esse óleo vegetal é carregado de ácidos graxos, né? Poliinsaturados. Então, o que acontece ali, né? Olha, dá uma olhadinha aqui, ó. Tá vendo? Eles têm essa curvatura. Esses daqui que são saturados, eles não têm essa curvatura, certo? Então, por que o óleo vegetal está no estado de óleo? Né? Porque, como essa curvatura existe, eles não conseguem interagir entre eles, né? E existe uma interação que acontece na cadeia de hidrocarboneto, chamada de interação de Van der Waals, né? Então essa interação permite com que eles se atraiam, além do efeito hidrofóbico, uma interação entre eles. Com essa curvatura, eu não consigo ter uma interação completa entre as cadeias de hidrocarbonetos. Isso faz com que, em temperatura ambiente, esses ácidos graxos poliinsaturados, né, que eles não ficam em ácidos graxos, eles ficam em formatos de triacilglicerose. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, tá? Mas eles não conseguem interagir bem entre eles e se manter unidos, próximos, e fazer essa interação de Van der Waals, e aí eles ficam no estado líquido. Enquanto os saturados, né, como eles conseguem interagir bem próximo entre eles conseguem interagir e entrar num estado sólido, aquele estado de ranço. Então, quando você põe o óleo na frigideira, você vai fritando, você botou lá o seu bifão. Aí o que acontece com o seu bifão? Você começa a aquecer, essas moléculas vão vibrando. Então o seu bifão é rico em ácidos graxos saturados. A gordura animal é rica em ácido graxo saturado. Ela começa a vibrar, eles começam a se separar até que isso entre em um estado líquido. E aí ele se mistura lá com os ácidos graxos poliinsaturados lá do meu óleo vegetal. Aí você tira o bifão, tira lá o pedaço, deixa um pedacinho e põe na geladeira. Quando você põe na geladeira, que a temperatura diminui, eu começo a favorecer essas interações entre a gordura animal que está ali dentro já dissolvida no meu óleo poliinsaturado, que era o óleo vegetal que você usou para fritar o bife. Aí o que acontece? Quando ele baixa dessa temperatura, que ele cai do estado líquido, né, para o estado, ele vai do líquido para o sólido, essa temperatura é chamada de ponto de fusão.
né? Então, o ponto de fusão é a temperatura do meu ácido graxo, aonde ele vai determinar se abaixo daquele ponto de fusão ele está no estado sólido e acima daquele ponto de fusão ele está no estado líquido, né? Ele vira aquela gordurinha, o óleozinho, em estado de óleo, né? Então, o que acontece? Para você determinar esse ponto de fusão, ele tem uma relação direta, né, com o número de carbonos, né? Então, o que determina é o número de carbonos, porque quanto maior for essa cadeia aqui, mais tem uma interação de van der Waals, então mais eu vou precisar aquecer para ele entrar na fase óleo, na fase líquida. Então, quanto maior for o número de carbonos, maior vai ter que ser a temperatura que eu vou esquentar para poder deixar no estado líquido. Poxa, eu não sei se alguém já viu, e cara, eu vou te falar, tem uns trabalhos que mostram que até que é mais saudável que a margarina. A gente vai falar sobre isso, né? Aquela banha, né, de porco, né? Que é aquela banha de porco saturada. Cara, ela é mais saudável, a gente vai entender daqui a pouco o porquê você fritar nela. E outra, ela deixa crocante, né, as coisas, né? Por isso que o americano usa muito isso para fritar. É lógico, os caras se acabam nas doenças cardiovasculares, mas a gente vai entender com mais detalhes isso daí, tá? Porque ele não é insaturado, né? Ele é saturado. E isso não permite com que ele faça um tipo de gordura chamada de gordura trans, quando ele é aquecido, e a gordura trans é altamente associada a doenças cardiovasculares, né? Então, agora outro ponto, né? Então a gente falou aqui do número de carbonos e a gente já comentou sobre a curvatura aqui, né? Então, o número de insaturações, né? Quanto maior o número de saturações, menor é o ponto de fusão. Então, aquele seu óleo de cozinha, né, lá, que é poliinsaturado lá, cara, ele na temperatura ambiente aí, até você põe ele na geladeira, dificilmente ele fica duro, né? Porque justamente essas insaturações impedem, né, essa curvatura com que eles consigam fazer a interação de van der Waals. Então eu preciso baixar muito a minha temperatura para ele poder entrar no estado sólido. Então o ponto de fusão desses ácidos graxos poliinsaturados, né, ele é muito baixo, ele é bem baixo o ponto de fusão dele, né? Então, quanto maior o número de insaturações, menor vai ser o meu ponto de fusão, a minha temperatura de fusão. Então, quanto maior o número de saturações, eu preciso, às vezes até em temperaturas negativas, ele está lá em estado líquido ainda. Eu vou mostrar uma tabelinha para vocês, vocês vão ver que interessante. E tem ácidos graxos aí de cadeias de 20 e poucos carbonos aí, que ele é uma banha, perdão, ele é duro, ele é uma banha, mas se ele tiver só uma insaturação, meu amigo, a temperatura vai para baixo de temperatura ambiente, né, 25 graus ali, para ele já estar no estado líquido, né? Então o número de saturações é fundamental no ponto de fusão, tanto quanto o número de carbonos, mas o número de saturações interfere por demais nesse ponto de fusão. E outra propriedade física, né, que eu vou mostrar aqui para vocês, mas a gente vai comentar daqui a pouquinho sobre ela, né, é a isomeria. Então a isomeria é o seguinte, amiguinho, né? Então você falei do trânsito, vai entender o que acontece nele. Esse cara aqui é um veneno, ele faz muito mal para a sua saúde, demais, extremamente associado a doenças cardiovasculares, né? Então o que acontece? O que acontece convencionalmente na natureza é essa posição cis aqui, né? Posição cis é o seguinte: eu não tenho a minha dupla ligação aqui. Então significa que a minha dupla ligação aqui, eu tenho um hidrogênio só e um hidrogênio só. Então a cis é que os dois hidrogênios estão voltados para o mesmo plano. Enquanto na trans, né, você até encontra aí uns trans aí, né? Você acha muito isso daqui na fermentação do rumen, né, aquela pança, né, chamada vulgo pança do boi lá. O rumen é aquele estômago, sabe que os ruminantes têm vários estômagos aí, né? Ele tem um lá especializado lá na fermentação lá,
que para poder aquele micro-organismo extrair da celulose, né, quebrar a celulose e tirar energia para ele, né, aquele mutualismo. Então ali você encontra essa gordura trans ali, né, você encontra também alguns derivados de laticínios, né, e algumas carnes também você encontra porque o boi acabou produzindo e acaba incorporando isso daqui também, né, mas né, não é tanto quanto que a gente vai comentar daqui a pouco, é importante vocês saberem sobre isso. Né? Então aqui são as propriedades físicas, né? Solubilidade, quanto maior o número de carbonos, menos solúvel ele é na água. Ponto de fusão, temperatura em que ele vai para o sólido ou vem para o estado óleo líquido, né? Número de carbonos, quanto maior o número, maior essa temperatura. Quanto maior o número de saturações, meu amigo, só uma já faz uma diferença bem grande, né? Menor vai ser o ponto de fusão. Tem esses poliinsaturados, até em temperatura negativa, dificilmente ele fica sólido. E a isomeria, que esses poliinsaturados, os hidrogênios da saturação podem estar voltados para o mesmo plano ou em planos diferentes, produzindo essa gordura trans, que é um veneno, amigo. Bom, essa daqui é a tabelinha, só para a gente bater o olho aqui, né, dar uma olhadinha rápida, né? Olha só, olha aqui, né, a gente estava falando sobre a propriedade física, né, aqui deles ali, né, do ponto de fusão, levando em consideração a insaturação dele, né? Olha só que interessante, né? Olha só aqui o ácido esteárico. A temperatura de fusão dele é quase 70 graus, tu tem que dar uma esquentadinha ali na frigideira, é uma gordura dura, né? Agora, olha só que interessante aqui, né? Olha o oleico, ele recebeu só uma insaturação, olha para quanto cai. Olha esse daqui com duas, de 1 a 5 graus, e com 3, amigo, você precisa abaixar de 11 graus para ele poder entrar no estado sólido, né? Então é o ácido alfa-linoleico, né? Então a gente já falou sobre ele, né? Esse é o nosso queridinho aí, né? Então esse aqui é o nosso ômega 3, né? Ele muito importante aí na sua dieta, né? A gente falou sobre ele. Então tá aqui para vocês entenderem que só a insaturação já tem um impacto gigantesco. Aqui você tem o nome dele, se vocês tiverem interesse, alguém fosse especializar em ácidos graxos e gorduras, né? Mas não vem ao acaso, mas o interessante, eu quero que você perceba isso, né? Eu vou cobrar na prova, né? Que o fato de ele ter saturações aqui, o ponto de fusão dele despenca, né? Isso é muito importante você saber sobre isso, tá bom? Era mais isso aí na tabelinha, pra você conhecer os nomezinhos dos meninos. Então agora a gente vai falar da função energética que os ácidos graxos eles têm, né? Então eu coloquei aqui o triacilglicerol, né? Mas eu vou explicar uma coisinha aqui, é porque esse nome aqui é o nome do frenesi, né? Que você está vendo bastante sobre triacilglicerol envolvido em doenças cardiovasculares, triglicérides, né? Mas a gente vai ver que esses ácidos graxos, eles também podem estar em forma de diacil ou monoacil. A gente vai falar sobre isso, mas vamos olhar aqui então para a estrutura do triacilglicerol, né? Que ele tem uma função energética, eu coloquei aqui armazenamento, né? Porque uma coisa muito importante dele é a forma com que ele é armazenado, que isso é muito eficaz. Ele é uma fonte energética muito eficaz por causa dessas características de armazenamento dele, né? Mas isso porque ele é altamente hidrofóbico, a gente vai falar sobre isso. Então, os triacilgliceróis, né, eles são armazenados, né, no nosso corpo, no tecido adiposo, né? E lá tudo isso daqui é gordura. Eu não consegui uma foto, né, de microscopia eletrônica mais ampliada, mas aqui são várias gotículas, né, que se compactam aqui numa célula. Então tudo isso aqui é um adipócito. Olha o espaço que é ocupado aqui, né? Então ele serve para isso mesmo, para guardar gordura, né? Então você tem esse tecido adiposo aí sobre a sua pele, né? Mas você tem regiões onde tem um maior acúmulo ali, né? Na barriguinha, né? Ali no popozão, né? Então ali é onde você tem um maior acúmulo desse tecido adiposo. Então você aumenta a barriguinha quando você
né, acaba engordando, né, e a popozão também, né. Então, mas aqui dentro dele, então, ele é acumulado em formas de gotículas. Eu coloquei esse corte transversal aqui para a gente saber também que o triacilglicerol ele também pode ser armazenado aqui, né, nas sementes das plantas, né? Então isso daqui é um corte de um cotilédone de semente. Isso daqui é muito importante para o desenvolvimento inicial ali da semente, que ela usa como fonte de energia, né? Porque justamente por isso o triacilglicerol tem uma capacidade de compactação muito grande. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso, né? Eu coloquei um negócio bem legalzinho aqui para a gente ver, mas eu vou falar um pouco mais sobre a estrutura dele, né? Então, os triacilgliceróis, então, eles são os ácidos graxos. Então tá aqui um ácido graxo, outro ácido graxo aqui, ó, um saturado, um poliinsaturado e outro saturado, né? Esses ácidos graxos, eles são esterificados. Então essa ligação aqui é uma ligação do tipo éster aqui, ó, dupla OO aqui com carbono, né? Então essa é uma ligação do tipo éster. Então eu tenho esses ácidos graxos são esterificados a uma molécula de glicerol. Esse glicerol aqui, ele é sintetizado aí no nosso metabolismo a partir de carboidratos, né? Os ácidos graxos também, lembra aqueles não essenciais, só tem aqueles essenciais que precisam ser consumidos. Mas esses, a partir de carboidratos, eles são produzidos, e até a partir também da gordura da nossa, que a gente tem na nossa alimentação, eles também podem ser sintetizados. Mas olha só uma coisa que interessante aqui. Eu coloquei esse triacilglicerol porque essa condição é a mais comum entre eles, né? Eu posso encontrar onde os ácidos graxos são todos insaturados, mas a condição mais comum geralmente você encontra no carbono número 2, não que não tenha nos outros, né? Pode ter também, mas a mais comum, no carbono número 2, você tem um ácido graxo poliinsaturado ou monoinsaturado. Você tem um ácido graxo insaturado ali no meu carbono número 2. Esses são os triacilgliceróis mistos. Não que você não encontre os outros, mas naturalmente você encontra muito mais esse daqui, o misto, certo? Então, o triacilglicerol é formado pela esterificação de ácidos graxos a uma molécula de glicerol. Não que você não encontre o ácido graxo como diacilglicerol, né? Você tem um hidroxila livre, um ácido graxo em uma e um ácido graxo em duas. Ou monoacilglicerol, né? Você tem o ácido graxo aqui e essas duas hidroxilas livres. É que esses ácidos graxos, o diacilglicerol e o monoacilglicerol, eles são mais encontrados, né, como intermediários do nosso metabolismo. Se eles estão na condição de monodi, é porque ou está sendo retirado ou está sendo colocado e vai preencher. No final vai ser formado o diacil ou vai ser retirado todos os ácidos graxos. Lembrando que esses ácidos graxos, eles depois de serem retirados, por eles serem muito insolúveis, né, eles são transportados ali no sangue através daquela proteína albumina sérica, que ela tem um centro hidrofóbico e a parte externa dela é hidrofílica, ela é solúvel em água, mas a parte interna dela consegue carregar lá os ácidos graxos ali pelo sangue, certo? Então vamos falar agora sobre essa característica, essa função energética ali dos ácidos graxos, né, no triacilglicerol. Então a gente estava falando sobre essa vantagem de armazenamento, né, de compactação, né? Então eu fiz aqui um negócio, uma brincadeirinha bem legal aqui para a gente fazer, né? Para a gente ver qual é a vantagem, né? Pô, eu não consigo já armazenar lá nos meus músculos e no meu fígado, né, o glicogênio. Por que eu preciso também triacilglicerol? Então eu fiz uma disputinha aqui entre os dois para a gente dar uma olhadinha quais as vantagens e desvantagens de um do outro, né? Isso aqui é um grânulo de glicogênio. Lembra, né, que eu falei que eles estão armazenados em formas de grânulos, né? Se você der uma pausa aí no seu computador ou no seu celular e ampliar bem isso daqui, você vai ver, é muito legal essa definição dessa imagem que eu peguei, é muito boa. Você vai ver os carboidratozinhos lá, as glicoses, né? Lembrando que nas lineares são ligações alfa 4 e na ramificação alfa 6, né? Você vai conseguir ver lá. Então vamos fazer uma disputinha entre os dois, né? Então,
vamos primeiro pensar aí nessa parte, né, de compactação, né? Por que o triacilglicerol é muito mais vantajoso? Meu amigo, ele ocupa muito menos espaço, porque por dois motivos. Primeiro, né, ele promove, lembra aquela interação de Van der Waals? Então as cadeias de hidrocarbonetos conseguem se aproximar muito uma das outras, né, fazendo a interação de Van der Waals, e ele entra nesse estado rançoso, mais duro ali, e ele consegue se compactar muito mais, né? E por causa de, ó, se você vê aqui, ele não é tão compacto, né, o glicogênio, né? E outra coisa, né, pelo fato de ele ter essa ligação aqui, essa esterificação aqui, tanto o glicerol quanto ele perde totalmente a solubilidade. Lembra que ele tem uma pequena solubilidade aqui? Ele com solubilidade significa que ele atrai moléculas de água, e a hidroxila também. Então ele perde essa solubilidade, ele fica totalmente anidro. Ele não consegue atrair água, enquanto o glicogênio, meu amigo, para cada grama de glicogênio, existe uma solvatação das hidroxilas, ele atrai moléculas de água lá. Para cada grama de glicogênio, você tem que carregar junto contigo 2 gramas de água, né? Então ele ocupa muito espaço, porque ele não se compacta tanto quanto o triacilglicerol, e porque ele acaba carregando água também. Agora, pensando aqui como fonte energética, gente, os ácidos graxos que estão no triacilglicerol, ele é extremamente reduzido. Eu não tenho hidrogênio, não tenho oxigênio, hidroxilas aqui. Eu tenho hidrogênios, ele já é totalmente desoxidado, ele não tem aqui oxigênio, né? Isso daí faz com que cada grama de triacilglicerol consegue ter, cada grama de triacilglicerol consegue ter até mais de 2 vezes a quantidade de energia que tem uma grama de glicogênio. Então, energeticamente, olha só, ele se compacta mais, ele não atrai água, e por grama comparado com o glicogênio, ele tem muito mais energia, Outra coisa, pelo fato então de eu precisar ocupar muito espaço, então imagina no seu fígado, coitado, né? Seu fígado armazena mais ou menos 150 gramas ali de glicogênio ali, meu amigo. Não dá para ir mais não, porque olha só, 150 gramas, ele tem que carregar mais 300 de água, né? Então o seu fígado carregado ali de glicogênio, ele fica pesado, né? Então a disponibilização é muito pouca, né? Enquanto se você tiver ali entre 15 e 20, olha só, você consegue armazenar muito mais no tecido adiposo, né? Se tiver entre 15 e 20 quilos ali de triacilglicerol, você tomando só água, amigo, você consegue viver dias, enquanto o seu glicogênio, ele dura ali 24 horas ali, ele não passa de um dia. Você ficar o dia inteiro sem comer, lá no outro dia você acorda meio tenso, né? Você já está sem glicogênio, porque o glicogênio, ele é a sua reserva de glicose. Então a sua glicose, ela regula o seu humor, né? E tem funções extremamente importantes cerebrais. O seu cérebro, né? Então isso é uma coisa importante, você tem que ter o glicogênio. Seu cérebro não, então a gente faz a briguinha também, tem que pensar no tadinho do glicogênio, né? Então, o seu cérebro, né, ele não consome triacilglicerol, ácido graxo, ele é uma molécula muito grande, principalmente que ela está sendo transportada na albumina sérica, não passa a barreira hematoencefálica. Então, por isso que você tem que ter uns níveis de glicose constantes. Se ele cai, tu apaga, né? Então você desmaia, mas o seu organismo toma outros meios de produzir glicose quando o glicogênio não acaba. A gente vai ver isso lá no metabolismo, né? Que o nosso fígado é o nosso salvador da pátria. Ele faz uma sequência de reações, uma via metabólica chamada gliconeogênese, que ele começa a degradar seu músculo e começa a produzir lá a glicose e mais outras cositas más, mas isso está lá na frente, vamos se preocupar com isso agora. Então eu tenho uma disponibilização muito mais duradoura, né?
Agora é muito mais duradoura. Então, mas vamos também falar um pouquinho, tadinho do glicogênio, né? Ele já tomou uma peia forte, né? Mas ele também tem uma coisa importante, ele está reservando glicose para o seu corpo. Outra coisa, gente, ele está no grânulo e no grânulo está cheio de enzimas. Na hora que tu precisa, ó, cada enzima tira de uma extremidade. É a chamada extremidade não redutora aqui, né? Então ele consegue tirar rapidinho. Várias enzimas disponibilizam a rapidez de disponibilização de glicose no seu sangue através do glicogênio. Ela é bem rápida quando você precisa. Então ele tem as suas glórias ali, o glicogênio também. Mas pensando em quantidade de energia e armazenamento, o triacilglicerol ganha de longe, né? Agora vamos falar de outras coisas também que o triacilglicerol ainda faz algo para outros animais aí, não para a gente, né? Depende dos gordinhos, eu não sei, né? Eu sou gordinho, eu tô perdendo um pezinho aí também, tô, né? A popozão, barriguinha, tá aquelas bolinhas, mas tá diminuindo devagarinho, né? Mas em alguns animais, né, ele auxilia, né, principalmente animais polares, como isolante térmico, né? E não só isso, então esses animais polares, né, são focas, moças, pinguins, né, os animais polares como um todo, né, ele forma sobre a pele uma manta térmica, né, que promove o isolamento térmico e ajuda esses animais a resistirem a baixas temperaturas. E ele tem uma função também, os triacilgliceróis, muito importante em animais hibernantes, porque além de ele proteger esses animais contra o frio, a gente falou já, né? Ele armazena ali uma grande quantidade de energia. Então, ele ajuda esses animais hibernantes a manter também os níveis energéticos enquanto ele está hibernando e proteger ele contra a temperatura, certo? Então, vamos lá, seguindo. Então, eu coloquei, lembra que eu ia falar sobre isso, né? Então, aqui sobre o triacilglicerol, a gordura saturada, insaturada, né? Então, eu coloquei esse quadrinho aqui para a gente dar uma olhada, né? Então, olha só como é esse quadrinho, ele é bem fácil de entender. Então, os quadradinhos verdes, né? Então, eles apontam, então os triacilgliceróis, eles estão, lembra que ele pode ser misto, né? Ele pode ser também tudo igual, na maioria, tem números de carbonos diferentes, né? Então, dentro ali de um líquido, né, de um produto que eu encontro, eu tenho uma variedade de tudo isso daí, ali na manteiga, né, nas gorduras em geral, existe uma proporção entre eles, né? Então não é tudo, nunca é 100%, dificilmente, raramente você vai encontrar 100% ali em um alimento que se você tá pegando, né? Então olha só que interessante, então o verdinho aqui são os insaturados, né? Aqui os cinzas são saturados de 16 e 18 carbonos, e aqui de 4 a 14 aqui esse amarelinho que é o mais rançoso, né? Então olha só, o azeite de oliva, né, que ele é líquido, olha só o tanto que é insaturado, sem dúvida, né? Não tinha nem o que falar sobre isso, né? Então nós temos aqui a manteiga, né? A manteiga que é um pouquinho mais durinha, né? Lógico que a manteiga quando esquenta um pouquinho, ela já amolece, diferente da margarina que nós vamos falar daqui a pouquinho dela, né? Então em alguns sólidos um pouquinho mais moles, né? Então, né, tem algumas banhazinhas que na temperatura ambiente ali, ela já começa a dar uma amolecidinha, mas não tanto, né? Como a gordura de carne bovina, né? Então, mas aquela do porco, não sei se vocês já viram, né? Se a mulher pega com a colher, ela é mais bolinha, né? Mas a gordura do porco, aquela banha ali do porco, ela é dura, ela é rançosa. Você já pegou uma carne, né? Que você pega aquela carne rica em gordura, olha como aquele negócio é branco, rançoso, duro, inclusive até a gordura que está no nosso corpo. Eu não sei se vocês já viram umas imagens aí do pessoal que faz lipoaspiração, pelo amor de Deus, né, que o cara corta lá e tira os pedaços de gordura dura, no aparelho suga lá, né? Então, aqui essas manteigas, né, sólidos mais moles tem essa proporção aqui. Já aqueles mais duros, né, olha aqui o saturado 16 e 18 quanto tem, né? E aqui, né, os saturados de 4 a 14, você vê que nas moles ele tem de 4 a 14, mas você lembra que o número baixo de carbonos interfere no ponto de fusão, né, desses ácidos graxos. Então, mesmo ele tendo uma pouca quantidade, né, você ali
ele ainda está um pouquinho mole, mas já aqui no líquido, né, você vê que, né, ele já tem bem pouquinho desses e uma proporção bem menor quando comparado com os insaturados, né? E aqui na gordura, né, um detalhe que eu gostaria de falar aqui, que é interessante você entender, que quando você pega ali um azeite, né, um óleo, alguma coisa, às vezes você sente um cheiro, né, um cheiro meio quando ele está muito velho, né? Então isso é importante você saber, até para o seu consumo, dos seus familiares, você aí da área da saúde, né? Quando você vai indicar, você contar isso, né, para os seus parentes. Ele tem aquele cheiro de ranço, né? Aquele óleo, aquela coisa ruim, né? O que acontece é que isso acontece porque aquelas duplas ligações acabam passando por processos de quebra, de hidrólise, e elas formam fragmentos menores, né, com extremidades aldeído, né, e alguns com extremidade carboxílico, quando ocorre esse rompimento. Como eles ficam com cadeias bem menores, eles se tornam mais voláteis. Então é por isso que você acaba sentindo o cheiro dele, que ele evapora e vai para o seu nariz. Então você pegou aquele óleo ali, tá quase vencido, dá para usar, e você abre e vem aquele cheiro. Eu não aconselho muito tu usar aquilo ali não, porque quando você fritar, vai se transformar num negócio meio tenso, que a gente vai falar sobre ele agora, né? Então olha só, gente, eu fiz agora aqui a guerrinha entre você usar a banha na sua culinária ou a margarina, né? Pena, coitada da Vigor, vai tomar um cacete agora. Né? Desculpa, eu tive que usar alguma margarina que estava na imagem, não teve outro jeito, né? Veio a Vigor, né? Que é a que eu uso. Bom, enfim, aí você lá, quando você pega lá a margarina, você fala, a margarina, ela tem ômega 3, poliinsaturados e tudo mais. Sim, amiguinho, porque a margarina, ela é um óleo que veio de uma estrutura, veio de componentes vegetais, né? Então os vegetais têm os poliinsaturados ali, né? Então os poliinsaturados, eles realmente, né, ele não tem aquela gordura pesada, não é saturado. Você tem os ômegas, porque você tem ali, acaba tendo o ômega presente ali, algumas colocam, né, porque vem de sementes, eles acabam extraindo. Já a banha não, a banha ela é carregada, né, em ácidos graxos, né, os triacilgliceróis, em ácidos graxos saturados, né. Então olha só a mágica da margarina. Se a margarina ela tem bastante ácidos graxos poliinsaturados, obviamente não era para ela ser líquida? Então, o que a empresa faz? Inclusive com esse polvo aqui que está nos óleos, eles fazem isso. Você tem que olhar o rótulo sempre para tomar cuidado, né? Então, o que eles fazem? Para esses óleos que acabam tendo a quebra, né, daquela dupla ligação, formando aquele com cheiro mais, né, mais azedo, né? E para a margarina ficar mais sólida, então esse daqui durar mais tempo sem se estragar e a margarina ficar sólida, as empresas passam por um processo de hidrogenação parcial. Eles bombardeiam ali, né, com hidrogênios, né? É um processo, eu não vou explicar, é um pouquinho complicado, né? E isso faz com que aquelas minhas duplas ligações, elas acabam se rompendo, né, e formando ligações saturadas. O que acontece é que esse processo não é 100% eficaz. E alguma dessas duplas ligações, elas acabam não capturando o hidrogênio e voltando a se formar. O negócio, amiguinho, é que quando ela estava ali, a dupla ligação, ela estava em posição cis. Quando ela volta, que a hidrogenação não foi eficaz naquela dupla ligação, ela vai deixar ela sólida, né? Vai acabar interferindo ali, né? Você consegue, mas boa parte dessas duplas ligações, elas formam insaturações trans. Lembra que a gente falou, né? E essas gorduras trans, esses ácidos graxos trans, eles estão extremamente associados à elevação dos seus níveis de LDL. LDL, vocês vão ver na próxima aula que a gente vai falar de colesterol, é aquele colesterol ruim, né? Aquele colesterol altamente associado a doenças cardíacas,
né? Então, esse processo de conservar mais tempo esses óleos aqui, né? E você também deixar o óleo vegetal mais duro em formato de margarina, ele é perigoso, porque algumas das hidrogenizações em alguns ácidos graxos, por isso que é parcial, olha como os caras são malandros, né? Parcial, ela não é total, em alguns, e como em alguns ela não, alguns eles não fazem, é parcial, mas em outros ela se reverte, ela volta a ficar na dupla ligação, só que ela volta na posição trans e faz essa gordura trans que é perigosíssima para o ser humano. Então vamos ficar esperto quando você pegar o seu óleo extra virgem plus extra light lander man, dá uma olhadinha no rótulo e vê quanto ele tem de proporção de gordura trans. Seja espertinho e dê uma olhadinha lá na sua margarinazinha também, quanto ele tem de gordura trans, que tu vai se assustar, né? Então, meu amigo, a banha da vovó, titia, nona, ela é muito melhor, porque quando você frita ela, como ela é gordura saturada, ela não tem saturada, então ela não tem como voltar a ser uma gordura trans. Agora a sua, que é insaturada, se ela saturar, ela pode voltar a virar uma trans. Então, amiguinho, você que adora fritar suas coisinhas aí na margarina, cuidado, colega, ela é muito perigosa. O óleo também, eles se transformam em venenos, né? Então, muito cuidado. Então, a banhazinha da nona, da tia nona lá, da vovó, ela ainda é eficaz. E, meu amigo, ela é mais saudável. É lógico que em excesso não, né, meu amigo? Gordura em excesso, seu colesterol também vai nas alturas, porque aqui dissolvido também tem o colesterol do animal, porque ele é uma gordura e ele acaba ficando associado aos triacilgliceróis, tá bom? Então tá aí uma liçãozinha boa pra gente aprender, tá? Bom, agora aqui a gente vai falar então da função estrutural que os ácidos graxos exercem, né? Bom, meu amigo, acho que a imagem já fala por tudo, né? Então, os ácidos graxos, né? Eles são os principais componentes ali da sua membrana celular. Então, aqui um pedaço amplificado aqui e aqui mais ainda para você visualizar o bichinho aqui, né? E aqui tá, né? Esse daqui é aquele famoso fosfolipídio, né? Ele tem a cauda hidrofóbica, né? E ele tem lá a sua cadeia hidrofílica, né? Neste caso aqui, ele é de origem ali, ele é um diacilglicerol ligado aqui a um fosfato e um álcool que a gente vai ver daqui a pouco. Mas nós temos essa cadeia hidrofóbica, né? Por isso você não pode falar só fosfolipídio, né? Eu me lembro se eu falei no começo lá, que eu ia chegar na aula e comentar sobre isso, né? Você vai ver que existem outras categorias, né? Mas todos os componentes de membrana aí que tem essa estrutura aqui, ele tem ácidos graxos ligados, né? Então essa parte hidrofóbica, eu tenho colesterol também, né? Que reduz a fluidez da membrana, deixa ela mais rica, mas o componente mais abundante que nós temos na membrana são os ácidos graxos, mas eles não estão livres, né, amiguinho? Eles estão esterificados, ou você vai ver no caso ali da esfingosina, né, que da ceramida, ele forma a ceramida por uma ligação amídica que a gente vai ver daqui a pouco. Então entenderam a imagem? Essa aqui é rapidinha, só para você visualizar, né, e vocês vão ver que não são só os fosfolipídios que compõem a membrana, né? Bom, não se assustem, calma, o negócio é bem simples, vocês vão entender. O titio tá fazendo uma coisa inédita que eu acho que eu nunca vi por aí, né? Eu não queria só mostrar isso daqui para vocês, né, que são a classificação deles, mas eu queria pôr a estrutura para você visualizar o que é esse desenho. Às vezes o pessoal vê e fala: meu Deus, que loucura é essa? Você nem se acha, né? Eu sei que aqui também está um pouco tenso, mas vai ficar bem facinho. Então vamos primeiro dar uma verificada no pan geral aqui e depois eu vou falando das outras coisinhas, tá? Então, esses componentes de membrana que possuem esses ácidos graxos, né, eles se dividem basicamente em duas grandes categorias.
aquelas que são os glicerofosfolipídios, né, onde os meus ácidos graxos estão esterificados a uma molécula de glicerol. E os esfingolipídios, né, onde o meu ácido graxo está ligado por uma ligação amídica a uma esfingosina. Uma esfingosina, ela nada mais é do que um aminoálcool, né? Aqui você está vendo aqui, ó, ele é um aminoálcool de cadeia longa. Né? Então ele é um hidrocarboneto, então ele é um álcool, né? Então ele é um hidrocarboneto também, mas ele é um álcool por causa das hidroxilas. E é um aminoálcool porque ele tem um grupo amina aqui, ó, tá vendo? Ele tem um grupo amina, então ele é um aminoálcool. E ele é tão longo que ele acaba se assemelhando, né, ao glicerofosfolipídio, porque é uma cadeia longa que se dobra e aí ela recebe um ácido graxo com a ligação amídica aqui, formando o precursor, né, desses esfingolipídios, que é a chamada ceramida. Né? Então, essa união desse esfingosina, que é um aminoálcool de cadeia muito longa, né, com ácido graxo, forma a ceramida. Né? Agora, esses esfingolipídios ainda se dividem em duas categorias. As esfingomielinas, que é um fosfolipídio, tanto quanto o glicerofosfolipídio. Então, eles são organizados como fosfolipídios. Esse é o que você sempre ouviu lá, né? Mas eu vou te apresentar o glicolipídio, que é o esfingolipídio que não tem fósforo, né? Então, os glicerofosfolipídios, tanto eles quanto as esfingomielinas, né, eles têm ligados aqui para uma ligação fósforo-éster, né? Eu tenho conectado aqui um álcool, né? Esse também tem um álcool. Então vamos dar uma olhadinha aqui na estrutura, né? Então essas duas perninhas aqui, ó, são esses ácidos graxos aqui. Aqui está o meu glicerol, certo? Então aqui está o meu glicerol aqui, ó, esse vermelhinho lá, verdinho. Lembra do verdinho, para lembrar, né, do verdinho lá que é o proveniente de vegetais, é o carboidrato, né? É o meu glicerol. E eu tenho lá, né, aqui está o meu fósforo, perdão, né, meu glicerol está aqui está o meu fósforo, e eu tenho aqui o meu álcool, né, associado. Na realidade aqui eu falei do verdinho, mas aqui é o meu fosfato aqui, né, perdão, meu glicerol está aqui, certo? Eu tenho o meu fosfato aqui, que ele está aqui, ó, tá vendo? Então o meu álcool tá aqui, ó. Então essa extremidade aqui é o meu álcool, né? Ele tá aqui, é esse pedaço aqui, né? E o que acontece é que entre os glicerofosfolipídios nós temos uma diversidade boa entre eles, mas o que vai mudar somente o álcool. É somente isso que vai mudar entre eles. Né? Então, esse álcool ele pode ser uma etanolamina. Aí o meu glicerofosfolipídio ou fosfolipídio, né, vai se chamar fosfatidil etanolamina. Se o meu álcool é uma colina, ele vai se chamar fosfatidil colina. Se é uma serina, fosfatidilserina. Se é glicerol, fosfatidil, facinho, né? Fosfatidilglicerol. Se ele é um inositol bifosfato, a gente vai falar sobre esse composto, que ele está muito envolvido na sinalização celular, ele vai ser um fosfatidil inositol bifosfato. Talvez alguém aí de vocês que já teve aula de fisiologia já viu esse carinha aqui. Ele é um componente de membrana. Ele é um componente de membrana. E nós temos o fosfatidilglicerol. Opa, mas o senhor já não falou esse nome? Amiguinho, é que quando eu tenho aqui no meu glicerofosfolipídio, eu tenho conectado um outro fosfatidilglicerol. Aí eu vou ter uma chamada cardiolipina. Então aqui eu vou ter um negócio desse todinho aqui, intermediado aqui por um glicerol. Então eu vou ter mais um fosfatidilglicerol aqui conectado a essa estrutura. Aí eu vou ter uma cardiolipina. Ela recebeu esse apelidinho aqui, esse nome, porque ela foi encontrada lá no coração, né? Muito presente lá, foi descoberta lá no tecido cardíaco, certo? Agora, os meus esfingolipídios é mais fácil, né? A categoria que representa a minha esfingomielina, que é uma única, é quando eu tenho lá a colina, ou fosfocolina na realidade, né, ligada ao meu grupo ceramida. Como eu disse, né, a ceramida é essa esfingosina, uma ligação amídica com o meu ácido graxo. Aqui, ó, essa é a ligação amídica, ó, tá vendo? Tá aqui o meu ácido graxo aqui ligado na amídica, então esse composto aqui, ó,
esse composto aqui, ele é a minha ceramida. E aqui eu tenho a fosfocolina, tá aqui ó, o fósforo e a colina, ó, tá vendo? A fosfocolina, tá ligada ali, certo? Então essa é uma esfingomielina que juntamente com os glicerolipídios formam um grupo maior chamado fosfolipídio. Agora a gente tem os glicolipídios, cara, esses caras são muito importantes, porque lembra, gente, que a diversidade de carboidratos que eu posso ter, eu posso fazer um mecanismo de comunicação, de interação gigantesco, a combinação entre eles pode ser grande, a gente vai ver daqui a pouco, né? Vocês vão ver que interessante isso daqui. Então os glicolipídios nada mais é do que a minha ceramida ligada por uma ligação glicosídica ao meu álcool. Nada mais isso, nada além disso. E isso se divide, tem alguns outros grupos, eu não quis aumentar a situação, vamos ver os mais comuns, né? Então se divide em dois grandes grupos, os mais comuns, né? Que são os cerebrosídeos. Então no cerebrosídeo eu vou ter só um monossacarídeo aqui. Ou ele é uma glicose ou ele é uma galactose, certo? E a minha galactose, ela, quando eu tenho o meu glicolipídio com a galactose, significa que você está vendo um tecido neural. Quando você vê a glicose, você está vendo um tecido que é não neural, certo? Então, os outros glicolipídios, né, os açúcares, são chamados, o outro grupo, né, é chamado de gangliosídeos. Né? E esses gangliosídeos é quando eu tenho conectados lá um oligosacarídeo. Lembra um óligo, né? Uma pequena quantidade ali, 2, 3, 4, ou ramificado ou não, né? Então eu tenho um oligosacarídeo lá que a gente vai ver aqui no próximo slide aqui, como ele é muito importante, esses carinhas aqui, ele tem uma importância gigantesca. Tá? Então, certo? Você viu que o bichão de 7 cabeças só tem 8, cara. Né? Não é difícil, né? Deu para visualizar então aqui? Né? Então os glicerofosfolipídios é porque ele tem um glicerol, os ácidos graxos esterificados, e aqui o grupo álcool que pode ter essas daqui, né? Esses pode diversificado nesses daqui, o resto é tudo igual. E os esfingolipídios se dividem em duas, esfingomielinas, né, que é a minha ceramida aqui, né, que está com álcool que é o fosfocolina, né, o álcool com a colina com fósforo aqui. E os glicolipídios, na realidade, ele tem uma ligação glicosídica, a minha ceramida, né, com açúcar, que tem um cerebrosídeo, pode ser uma glicose ou uma galactose. Galactose está tecido neural, glicose não neural. E os gangliosídeos, que são oligosacarídeos, tá bom? Não é difícil, né, tá aqui as estruturas para vocês visualizarem. Então, como eu falei para vocês, né, os glicolipídios são importantíssimos, meu amigo, no reconhecimento celular. Eles que determinam lá, né, o reconhecimento celular da sua, que você vê na sua tipagem sanguínea. Você não lembra lá o antígeno O, o antígeno A, o antígeno B, né? E olha só que coisa interessante, né? Então esse pessoal aqui, então lembra, né, aqui a minha ceramida, e eu tenho uma ligação glicosídica aqui, né, ligando um oligosacarídeo. Pessoal, presta atenção, olha a diferença entre o antígeno O, o A e o B. Então, o AB é quando você tem esses dois lá no seu sangue, né? Olha só, é somente a ausência de um monossacarídeo, querido. E a diferença entre o A e o B é só um. Nossa, olha a diferença que isso faz numa transfusão de sangue. Então, você vê, isso é um código. Somente a presença ou diferença ou ausência desse único monossacarídeo, você vê o estrago que pode fazer, né? Por isso que o sangue O pode receber os outros aqui, né? Tem uma explicação mais funda, eu não vou me alargar porque a aula já está ficando meio longa aí para vocês, tá bom? Então, os esfingolipídios, então, eles fazem essa função, eles têm essa função de reconhecimento celular, entre outras também, né? Existem outros esfingolipídios, mas essa daqui realmente é uma muito importante, vocês tinham que saber disso daqui, né? Que são os glicolipídios, que são esfingolipídios, né? Porque eles têm esse grupo, essa ceramida, que é a esfingosina, com ligação amídica no ácido graxo, tá bom? E por fim, né, nosso último slide, vamos falar aqui sobre a sinalização. Eu acredito que alguns de vocês aí, dependendo do curso, né, ou você está tendo junto a fisiologia, ou já teve também, né?
uma função de sinalização que é extremamente importante que os ácidos graxos exercem, né? Essa sinalização, que é uma sinalização intracelular, né? Ela funciona ali, calma, o titio tá aqui, né? Ela funciona nessa regulação da estrutura e metabolismo celular, né? Isso é muito importante. Então, aqui na minha membrana, isso daqui é uma membrana celular, né? Estamos vendo aqui o lado de fora da célula, aqui o lado de dentro da célula, aqui é um receptor que recebe um ligante que se conecta nele, né? Então, aqui na minha membrana celular, além ali dos meus fosfolipídios e glicolipídios, né? Eu tenho inserido ali algumas enzimas que são extremamente importantes, né? Essas enzimas, elas são capazes de hidrolisar essas ligações e romper essas estruturas que estão formando lá os meus fosfolipídios ou glicolipídios, né? Depende da enzima que está agindo ali. Então, o que acontece, a gente vai falar sobre esse daqui, que é muito importante, né? Que é o fosfatidil-inositol bifosfato, que a gente falou antes, né? Complementando o 4, 5 ali, só para você entender, o carbono 4 e 5, ele é bifosfato, porque ele tem um fosfato no carbono 4 e no carbono número 5, né? Então, o que acontece é que quando esse ligante se conecta a esse receptor, que geralmente ele é uma proteína G, né? Você já deve ter ouvido falar isso. Quando ele se liga, ele tem uma alteração conformacional que ele ativa. Aqui nós vamos dar esse exemplo que é o mais comum, vocês mais vão ver ou estão vendo aí na fisiologia, né? Também talvez em farmacologia, né? Essa fosfolipase ser ativada e ela vai e cliva, né, o fosfatidil-inositol bifosfato, liberando o trifosfato-inositol, né? Ela libera esse componente aqui. Aí o trifosfato-inositol se liga a receptores que estão no retículo endoplasmático que armazena o cálcio, liberando o cálcio. Esse cálcio agora se liga em proteínas chamadas de proteínas ligadoras de cálcio, né? Essas proteínas ligadoras de cálcio, que também são proteínas de quinases, né? Elas acabam também acionando essa estrutura que sobrou aqui, ó, né? Ela vai e aciona essa molécula que é o diacil. Lembra que sobrou o diacilglicerol, né? E aí ela ativa proteínas quinases que agora vão vão fosforilar, né? Essas proteínas, quando estão ativadas, elas fosforilam, elas transferem o grupo fosfato dela para outras estruturas. E essas estruturas, que geralmente são enzimas ou mesmo outras proteínas quinases, elas vão interferir lá na atividade de diversas outras estruturas, inclusive da membrana celular. Ela pode vir aqui fosforilar aqui um canal, permitindo o influxo ou efluxo aqui de íons, né? Se for um canal aqui de potássio, efluxo; se for de sódio, influxo de sódio. Ela pode, inclusive, amiguinhos, interferir ali na atividade de enzimas que estão relacionadas ao metabolismo, né? Como a gente falou do glicogênio, né? Existe lá uma enzima sensível a essa resposta que vai aumentar lá a liberação de glicose, né? Aumentar a hidrólise lá das glicoses no glicogênio, liberando a glicose para o meio, né? Então, esse mecanismo aqui é um mecanismo de sinalização. Então, esse ligante aqui ele geralmente é um hormônio, pode ser uma atividade hormonal endócrina, né, quando vem de longe, pode ser também uma parácrina, né, quando uma célula perto lança um ligante ali, pode ser até uma autócrina, a própria célula. Lembra, a célula tem lá o citoesqueleto que separa ela, então lá na extremidade ela solta um sinal que aí vem para ela e ativa, né? Essa daqui é a comunicação autócrina, né? Então vocês vejam que os ácidos graxos, eles são extremamente importantes aí, né? No metabolismo, na vida, na energética humana, né? Armazenamento, né? Então ele é um nutriente extremamente importante, né? Então foi muito bom vocês conhecerem, espero que vocês tenham gostado e então até a próxima, amiguinho e amiguinha, valeu!